Livro de 2 Pedro, capítulo 2. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Espírito. A destruição dos falsos mestres. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vierem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui a gente tem o apóstolo Pedro alertando a sua igreja. Irmãos, e Pedro vai dizer que assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres. Então, Pedro vai dizer, irmãos, que o maior problema da igreja não são os ímpios lá do mundo, deturpando o texto bíblico, dizendo que não creem na Bíblia, que a Bíblia é um livro ultrapassado, A gente evoluiu muito por usar a Bíblia, Para que a gente precisa de Bíblias? Não, o problema não são eles, O maior problema, irmão, são falsos mestres dentro da igreja. Falsos mestres dentro da igreja dizendo que a Bíblia precisa ser reinterpretada, Que a gente não dá para crer em tudo que a Bíblia ensina, A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, mas não está tudo aqui, Tem um monte de coisa aqui que a gente tem que descartar, Então dá para usar. Esses são os problemas. Esses falsos mestres é que são os problemas. Esses pregadores é que são perigosos, E Pedro está ensinando que do mesmo jeito que no passado existiram falsos profetas, quando a gente lê, por exemplo, lá a passagem de Jeremias, quantos falsos profetas não tinham? Tinha um monte de gente dizendo, não, a vitória é tua, rei, Deus está com você, Deus vai dar a vitória, e pode seguir em frente, vai dar tudo certo. E Jeremias sempre pregando o oposto. Jeremias era sempre do contra. Não, se você arrepender, Deus não está com você. Se você arrepender, que não vai dar certo. Não, deixa Jeremias de lado. Tem um monte de profeta aqui dizendo que Deus está com a gente, vamos descartar. Só que o único que era o profeta de Deus de verdade era Jeremias, irmãos? E da mesma forma hoje, irmãos, o que não falta são muitos falsos mestres. Sabe, o que não falta hoje, irmãos, são muitos falsos pregadores. E a palavra de Deus, irmãos, o que Pedro está ensinando aqui é que esses falsos mestres, esses falsos pregadores, eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, aquilo que Pedro está ensinando.
os falsos pregadores, irmãos, eles não vão dizer, a gente precisa reescrever, a gente precisa fazer uma Bíblia nova, vamos jogar a Bíblia inteira fora, vamos fazer uma Bíblia nova, né? Tudo novo, tudo zero, vamos reescrever, Deus vai dar a revelação para a gente vai escrever uma Bíblia todinha nova. Eles não fazem esse tipo de coisa porque vai ser uma heresia muito descarada, né, irmão? Vai ficar muito na cara. Então, como eles agem de maneira dissimulada, né, irmãos? Enganando as pessoas, né? Interpretando os textos bíblicos de maneira errada. Né? Quantas vezes, irmãos, a gente vê os pregadores interpretando o texto bíblico de maneira errada? Né? Se eles querem dinheiro, eles pegam uma passagem e deturpam uma passagem para poder arrancar dinheiro das pessoas, né? Então eles vão dizer, a pobre viúva deu as 2 moedinhas que tinha, a pobre viúva deu tudo que tinha, e ela chamou a atenção de Jesus. Se você der tudo que você tem, você não vai passar desapercebido por Jesus, né? Então eles fazem aplicações erradas para enganar as pessoas, para arrancar dinheiro das pessoas, né? Eles pegam promessas que eram para o povo de Israel, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, né? Promessas para Israel, para quando entrasse na terra prometida, né? Aí eles falam que nós estamos aqui nessa terra para comer o melhor dessa terra, estamos aqui na terra para passar dificuldade, para passar prova, para passar luta, né? Então é assim que os falsos mestres agem, né? Os falsos mestres, né? Tem muitos pregadores hoje em dia que estão chamando os crentes dentro da igreja de Deus. Você é Deus, né? Filho de gato, gatinho, filho de cachorro, cachorrinho, filho de Deus, Deus. Você é Deus. Onde já se viu você como Deus, filho de Deus, na dificuldade, na prova, na luta, né, irmãos? Então, olha só as heresias destruidoras, né? Essa aplicação não se aplica para Deus. Filho de gato é gatinho, filho de cachorro é cachorrinho, mas nós, como filhos de Deus, não somos Deus, né, irmãos? Então são heresias destruidoras e é facilmente, irmãos, refutável quando se conhece a palavra de Deus, né? Porque Jesus Cristo era o Filho de Deus e Jesus Cristo não tinha onde reclinar sua cabeça, não tinha riqueza, sofreu nesse mundo, passou dificuldade, mas os crentes hoje em dia acham que não devem sofrer, acham que não devem passar dificuldade, acham que não devem passar luta, né, irmãos? Então os falsos mestres, Pedro está alertando, porque os falsos mestres, eles vão colocar heresias de maneira dissimuladas, né, irmãos? São enganos sutis, e esses enganos sutis vão levar as pessoas para longe de Deus, vão levar as pessoas para longe de Jesus Cristo, né? São heresias destruidoras. Muitas pessoas estão achando só pequenos erros. Não, pequeno erro, ninguém é perfeito, né? O irmão pregou umas coisas erradas lá, ele prega umas coisas erradas lá, né? Mas não é lá grande coisa, não, irmãos. Os falsos mestres, eles introduzem heresias dissimuladas desse jeito, e isso leva à destruição, isso leva as pessoas para longe de Deus, né, irmãos? E aonde isso vai parar? Aonde isso vai chegar? Né, irmãos? O apóstolo Pedro vai dizer, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou. Aonde isso vai parar? Vai parar com a igreja negando Jesus Cristo como Salvador. Né? Muitos crentes, irmãos, não vão dizer, não, eu nego Jesus, eu não creio em Jesus, eu estou congregando aqui, mas eu não creio em Jesus. É claro que dificilmente alguém vai fazer isso. Mas muitas pessoas já estão negando Jesus Cristo como Salvador há muito tempo, acreditando que são salvos pela placa da igreja, acreditando que são salvos porque congregam 3 vezes na semana, acreditando que são salvos porque faz caridade, porque ajudou a levantar os tijolos lá para construir igreja. Então eles acham que são salvos por isso, né, irmãos? E eles nem param para pensar que estão negando o soberano que os resgatou.
né? Quantos falsos mestres estão pregando, fica firme que Deus vai salvar. Se você ficar firme, Deus vai te salvar, você vai alcançar a vitória. Se você permanecer fiel, se você estão ensinando as pessoas a negarem o soberano que os resgatou. Santo Senhor. Né, irmãos? Então, de maneira dissimulada, né, irmãos? As pessoas são conduzidas de maneira dissimulada. É que nem quando o agricultor não, aquele que cuida dos bois, ele tem uns bois lá, ele cuida dos bois, mas os bois nem imaginam que um dia vai chegar o dia do abate. Até que um dia eles entram num caminhão e vão para o abate, né? Mas até então estava tudo bem para eles, está tudo tranquilo, está lá no pasto, lá comendo, lá, sabe? E os falsos mestres conduzem as pessoas assim. As pessoas bem, estão tudo bem, não tem problema, está tudo ótimo, vamos continuar caminhando assim, vai dar tudo certo, até que chega o dia da prestação de conta. Até que chega o dia que eles vão se dar conta de que eles negaram o soberano que os resgatou há muito tempo. Que eles começaram a botar sua fé na placa da igreja, começaram a botar sua fé nas suas boas obras, colocaram a sua fé em um monte de coisa e tiraram a fé do soberano que os resgatou. E isso acontece, irmãos, por causa de falsos mestres. Porque se tivessem pregadores dizendo, você não é salvo pelas suas obras, você não é salvo por aquilo que você faz, você não é salvo pela placa da igreja, né? Você não é salvo porque congrega 3 vezes na semana. Sabe, se tivesse pregadores pregando a verdade, as pessoas saberiam, precisa tomar cuidado, você não é salvo pelas obras. Mas não, é justamente o oposto. Você está aqui nessa graça maravilhosa, Deus te chamou aqui nessa graça maravilhosa, Deus te escolheu, fica aqui nessa graça maravilhosa, sabe? E isso mata as pessoas, isso acaba com as pessoas. São heresias dissimuladas, destruidoras, que somente vão levar as pessoas para longe de Deus, longe de Jesus Cristo e longe da verdade. Né, irmãos? E Pedro vai dizer, muitos seguirão os seus falsos ensinos. Muitas vezes as pessoas gostam muito de quantidade, né? As pessoas olham aquela igreja cheia, né? E dizem, é lógico que Deus está aqui, olha só como a igreja está cheia, uma multidão, como que Deus não está aqui se tem essa grande multidão aqui? Olha, 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas, né? Como que Deus não está aqui? Lógico que Deus está aqui, né, irmãos? E eles acham isso porque eles não leem a Bíblia, né? Se eles lessem a Bíblia, muitos seguirão seus falsos ensinos, eles iam saber que quantidade não significa nada. Né, irmãos? Que muitas vezes a igreja está cheia, mas é porque muitos gostam do engano, muitos gostam da mentira. Né? Se você for lá no templo de Salomão, lá que fizeram lá do Edir Macedo, lá vai estar lotado, reunião dos empresários, a como prosperar, como crescer na vida. Testemunhos dizendo, antes eu era pobre, agora eu sou rico, antes eu era enfermo, agora eu estou curado, né? Os falsos ensinos, vai estar cheio de gente lá, e não é de Deus, né, irmãos? Simplesmente leva as pessoas para as coisas dessa terra, para as coisas dessa vida, para as coisas que perecem, arranca das pessoas as coisas espirituais, as coisas eternas, e foca os olhos das pessoas nas coisas terrenas, perecíveis. Então, não são alguns poucos que vão se deixar enganar pelos falsos mestres, não são muitos, porque o ser humano caído, o que ele quer é tudo, menos as coisas eternas, menos as coisas dessa vida, né? Muitas igrejas por aí, se o pregador começar a pregar a Bíblia, a igreja esvazia, some todo mundo, porque as pessoas vão dizer, não, mas eu vim porque eu queria saber se Deus vai curar ou não, o irmão não prega mais se Deus vai curar ou não, eu vim para saber se o problema lá do meu serviço lá vai ser resolvido, o irmão só prega a Bíblia agora, só prega o texto bíblico agora, não dá para congregar aqui não, a gente entra com prova, com luta, com dificuldade, o irmão não fala sobre as nossas provas, sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades, o irmão fica falando sobre Jesus, que a gente tem que caminhar com Jesus, que a gente tem que honrar, não é isso que a gente precisa. Né, irmãos? Então, muitas igrejas por aí, se pregar o texto bíblico, fecham, né? As multidões vão embora. Então, para manter aquelas multidões ali, né, irmãos, para conseguir arrecadar aquela coleta ali que tem que dar,
né? Porque as igrejas agora viraram empresas, né? Que tem meta, né? Você tem uma meta aí, 10 mil reais aí, 10 mil reais aí por mês, aí você tem que arrecadar pelo menos. Se mesmo for tudo embora, não arrecada, não dá certo, né, irmãos? Então, são muitos aqueles que vão seguir os falsos ensinos, muitos, não são poucos, não são um, não são outro, né? E Pedro vai dizer: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. Para onde essas pregações, para onde esses falsos mestres estão levando as pessoas? A práticas libertinas, né? O marido está traindo a esposa está traindo o marido, e ele vai na igreja: não, porque eu sou contigo, porque eu te amo, que você é minha amada, porque eu amo você, eu estou contigo. E as pessoas saem todas felizes: ah, Deus falou comigo. Eu entrei assim meio triste, estou traindo a esposa, traindo o esposo, mas senti que Deus falou comigo, que tudo arrepiado, Deus me ama, e Deus está comigo, Deus vai me dar vitória, Deus, sabe? Essas pregações estão levando as pessoas no conforto dos seus pecados, né, irmãos? Porque não se prega sobre o erro, sobre o engano, não se prega sobre o arrependei-vos. As pessoas não sabem nem do que precisam se arrepender, né? As pessoas falam: não preciso me arrepender, eu preciso de uma casa própria. Não preciso me arrepender, eu preciso de um marido melhor, de uma esposa melhor. Eu não preciso me arrepender, eu preciso de dinheiro, disso que eu preciso. Sabe, as pessoas não sabem se arrepender do quê? As pessoas estão se achando boas, estão se achando santas. Você pega qualquer pessoa no mundo, na rua aí, que está vivendo a vida de ímpio, mundano, você acha que ele acha que merece o céu, ele não acha que merece o inferno, né? E esses pregadores, os pregadores do amor: eu só sei pregar o amor, eu só sei pregar, confortar as pessoas. Esses pregadores aí, eles incentivam essas práticas libertinas. E o que vai acontecer? Por causa dessas pessoas, haverá difamação contra o caminho da verdade, né? Quantas pessoas, irmãos, não querem congregar mais? Quantas pessoas, irmãos, vê tanta coisa tanta coisa errada no meio dos crentes, vê pregadores falsos pregando heresias, sabe? Eles se tornaram desigrejados, né? Eles acham que a igreja não deve se reunir mais, não, porque a igreja é um sistema que está tudo corrompido, o negócio é ficar em casa, o negócio é não se reunir mais, não, porque olha lá os crentes como é que estão, um enganando, o outro fraudando, o outro adulterando, o pregador querendo o dinheiro das pessoas, o pregador usando as pessoas para ter status, e não vou congregar mais não, virar um desigrejado. E é assim que a gente deve ser, desigrejado. Não, irmão, nunca existiu desigrejado na Bíblia, irmãos. A gente vê lá no Apocalipse as igrejas, né? Esmirna, Éfeso, quantas igrejas não tem ali, né? 7 igrejas. Então as igrejas se reuniam, não é porque tem falsos mestres, não é porque o joio está no meio do trigo, né, irmãos, que a gente vai dizer: não vou congregar mais, vou ficar em casa. Não, isso não é desculpa, irmãos. Sempre, desde a época do apóstolo Pedro, que ele está falando, sempre existiram falsos mestres, sempre, irmãos, existiram falsos crentes, semeando intriga no meio dos irmãos, né? Sempre, irmãos, isso não é novidade. Então isso não é motivo para não congregar mais, porque sozinho ninguém é igreja. Sozinho ninguém é igreja. Não existe igreja de uma pessoa só. Não, irmãos, é preciso a gente estar se reunir fisicamente, né? Não virtualmente, mas é preciso se reunir fisicamente para a gente ser uma igreja, que juntos, irmãos, nós conhecemos melhor a Deus, né, irmãos? Então o apóstolo Pedro vai dizer: movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão. O que esses falsos mestres querem, afinal de contas? Ganância, né, irmãos? Uns querem dinheiro, outros querem status, querem ser reconhecidos, né? Querem ser bem vistos, querem ser aceitos, né? E
conforme eles querem ser aceitos, eles vão fazer o que dá resultado. Né? O que dá resultado? O que faz as coisas funcionarem? Né, irmãos? É que nem numa empresa. Né? Numa empresa é assim, o que os clientes querem? O que os clientes gostam? O que funciona? Né? O que os clientes procuram? É isso que a gente deve oferecer. Só que a igreja não é uma empresa, irmãos. A igreja tem a verdade ali que deve ser proclamada. Quer as pessoas gostem ou não. Né, irmão? Você não adapta, vê o que está funcionando e faz o que está funcionando. Né, irmãos? E a ganância, né, por status, por reconhecimento, por prestígio, por querer ser aceito por dinheiro, faz com que eles deturpem todo o texto bíblico. E Pedro vai dizer: movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Né? As pessoas, os falsos mestres, irmãos, eles são capazes de usar a sua criatividade para enganar as pessoas. Né, irmãos? Eles não têm o menor peso na consciência de dizer: não, porque Deus está me revelando aqui, Deus está me revelando alguém aqui que está com isso, Deus vai fazer isso. Sabe, irmãos? Eles não têm nenhum peso na consciência, não. Eles enganam mesmo, eles mentem mesmo, eles falam em nome de Deus, irmãos, sem nenhum peso na consciência. Né, irmãos? É as pessoas no banco que ficam pensando: não é possível, né, que ele vai usar o nome de Deus, irmão. Vai. Muitos estão usando o nome de Deus, irmão, em vão. Muitos estão dizendo que Deus falou uma coisa quando Deus não falou nada, sem o maior peso na consciência. Né, irmãos? Isso é uma das coisas que mais acontece, principalmente nos nossos dias hoje com os pentecostais. Isso é muito comum. Né, irmão? Na época dos profetas lá já existia. Não, porque Deus falou e era um falso profeta, Deus não falou nada. Né, irmãos? Imagina nos dias de hoje, com tanta igreja que a gente tem, com tanta coisa que a gente tem. Né, irmãos? Todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Aí o que Pedro vai dizer? Porque muitas pessoas vão dizer assim: não, mas não é possível que o falso mestre está pregando aí há 20 anos, não é possível. Se não fosse de Deus, Deus já devia ter matado ele, não é possível. Não, mas a destruição dele já está em processo. A condenação já paira sobre ele, não importa se é 20 anos, se é 30 anos. Ele pode ficar pregando lá heresias lá por 80 anos, mas a condenação dele já está em processo já. É só um momento certo, só ele morrer e ser condenado. Né, irmãos? Então o fato das pessoas estarem há muitos anos pregando erro, há muitos anos pregando engano, também isso não significa que é de Deus, que Deus deveria, a pessoa prega uma coisa errada, Deus já mata. Não, às vezes vai ficar a vida inteira pregando coisa errada, mas a condenação já está em processo. Né, irmãos? Não, Pedro está dizendo, sabe, não se deixe levar porque a pessoa está lá e não acontece nada com ele. Está pregando heresia e olha só, está prosperando, está tudo indo bem, parece que o ministério está sendo um sucesso, parece que as pessoas estão gostando, parece que não tem nada errado, parece. E Pedro está dizendo: não, a destruição dele já está em processo já. Não se deixa levar por isso não. Né, irmãos? E o apóstolo Pedro aqui, irmãos, vai falar sobre a condenação, sobre o juízo. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas colocou ele em prisões eternas. Está falando sobre os anjos que deixaram a sua habitação e tiveram relações com as mulheres e geraram os nefilins. Né? Deus pegou esses anjos e colocou ele lá em prisões eternas. Depois ele vai falar sobre a época de Noé. Aquele povo estava ali na iniquidade. Deus falou que ia enviar o juízo, a condenação. Ninguém acreditou, mas o dilúvio veio e levou todos aqueles ímpios. E depois vai falar sobre Sodoma e Gomorra, que estava naquela prática de iniquidade, naquela prática libertina, e o juízo veio, a condenação veio. O que Pedro está querendo dizer com isso? Que a condenação vem, o juízo vem. Pode demorar, a gente pode achar que está demorando. Muitos estão achando que está demorando demais, então não vai acontecer nada. Mas Pedro está demonstrando: cedo ou tarde o juízo vem, cedo ou tarde a condenação vem. Então não se deixe levar.
Não se deixe influenciar, sabe? Não pense que Deus não está vendo, que não tem problema, que o juízo vai vir. Né, irmãos? E depois ele vai falar sobre Ló. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Né? O apóstolo Pedro vai dizer, irmãos, que Ló ficava com a sua alma atormentada por causa da prática dos ímpios. Sabe quantos crentes hoje em dia, irmãos, se acostumaram com as práticas dos ímpios? Sabe, tem muitos crentes hoje em dia que, se ele pegar uma roda de ímpio contando piada de Deus, zombando de Deus, ele vai ter umas 3 piadas de Deus para zombar também e vai contar piada junto com eles. Irmãos, tem muitos crentes que se eles juntarem com os ímpios e os ímpios estiver falando sobre imoralidade, eles vão falar sobre imoralidade também. Sabe, muitos crentes, irmãos, ao invés de ficar com a sua alma atormentada de estar junto com essas pessoas, né, irmãos, ao invés de ficar aflito, querer se afastar deles, porque sabe que isso não honra a Deus, não, para eles está tudo bem, tudo normal, é só uma piada, né, estamos apenas aqui brincando, é nada sério, né, e eles vivem igualzinho os ímpios, eles não sentem dificuldade nenhuma, eles não sentem sua alma atormentada com nada das coisas dos ímpios, né, irmãos? E é claro que os crentes de verdade, irmãos, eles se incomodam com a impiedade dos ímpios, sabe, irmãos? Eles veem a maldade dos ímpios, né, irmãos? E eles ficam com o seu coração aflito. Não tem esse negócio da gente acostumar, em ver a maldade, a gente se acostumar em ver a corrupção, né? A gente acostumar com... Não, irmãos, os crentes não acostumam, irmãos. Sabe, a gente sempre olha com essas coisas com indignação. A gente sempre olha com essas coisas, irmãos, e quer ficar longe disso. E se a gente puder acabar com isso, a gente acaba com isso. Essa deve ser a prática, irmãos. E o que aconteceu com Ló? Deus não livrou o justo Ló? Livrou. Ló foi salvo de Sodoma e Gomorra. Irmãos, se nós vivermos uma vida que honra e glorifica a Deus, irmãos, Deus é aquele que vai nos livrar desse mundo perverso. Né, irmãos? Os ímpios vão ser condenados, mas a gente não vai ser condenado junto com eles. Né, irmãos? Deus condenou os ímpios e me condenou junto também. Né? Não, irmãos, ninguém passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus conhece cada um daqueles que são dele, e Deus conhece cada um daqueles que não são deles, irmãos. Por isso que o apóstolo Pedro está ensinando aqui, toma cuidado com as heresias que são introduzidas de maneira dissimulada. Toma cuidado com aquilo que as pessoas dizem que acham que não tem nada demais, aquilo que as pessoas acham. Toma cuidado, porque essas coisas aí podem fazer toda a diferença. Né, irmãos? O diabo não vai nos arrastar para o caminho errado de uma vez, mas aos pouquinhos, irmãos, quando a gente menos esperar, a gente já está fora do caminho. Né, irmãos? Por isso que é tão importante passagens como essa, irmãos, porque a igreja hoje em dia foi ensinada a não questionar os pregadores. Não questione os pregadores. Se ele é pregador, se ele é o pastor, se ele é o cooperador, se ele é um ancião, é de Deus. Não, você receba a palavra como de Deus. Não é para questionar a palavra se é de Deus ou não. Você já recebe como sendo de Deus. E o apóstolo Pedro estava falando totalmente o oposto. Toma cuidado, analise bem cada palavra, cada versículo bíblico que ele está pregando, cada coisa, porque as heresias são dissimuladas, eles colocam heresias de maneira dissimulada, é sorrateiro. Se você não estiver atento, se você não conhecer o texto bíblico que o pregador está lendo, facilmente você é enganado, facilmente você é levado pelo erro. Irmãos, que essa palavra aqui possa entrar no nosso coração, irmãos, que nós viemos a despertar da mesma maneira que
o apóstolo Pedro aqui está despertando a sua igreja. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus, oração em nome de Jesus. Amém.